para você que está aí nos assistindo. Eu sou a Samanta e começa mais um Diário de Produção. Hoje eu estou aqui com o Diógenes e com o Thiago. Tudo bem, meninos? Tudo bem. O Diógenes e o Thiago, eles fizeram um TCC sobre epilepsia e sobre o Diógenes, que eles vão contar um pouquinho para a gente. Eles são alunos egressos de Rádio e TV aqui da Fapcom. E, bom, eu queria saber de vocês como surgiu a ideia de fazer um documentário, um trabalho sobre um membro do grupo. Muito boa tarde, Samanta. Surgiu a ideia após uma reflexão e bastante empatia, né, do caso, e por ser um tema que não é muito abordado na sociedade, né, é mais discriminado do que abordado. Então, com toda a trajetória que singularmente foi traçada e representando toda a classe que também passa por isso, trouxe em memória a abordar para que o caso seja mais visto perante a sociedade. O documentário, né, no começo do trabalho, a gente ia fazer um documentário sobre pessoas com epilepsia, e durante a trajetória a gente percebeu que o Diógenes era o principal sobre essa trajetória, pelo fato do início do projeto. O Diógenes foi até um dos nossos professores foi até o Diógenes, deu a ideia para o Diógenes, e ele tinha falado sobre a gente fazer um documentário sobre o próprio Diógenes. Só que no começo da banca, alguns professores chegaram a criticar e falaram que a gente estava fazendo uma coisa meio que egocêntrica, né? Que estava focado no personagem, que era alguém que era integrante do grupo. E aí a gente começou a pesquisar, a gente começou a fazer os nossos processos de gravação focado em entrevistar outras pessoas que tinham epilepsia. Só que dentro dessa trajetória do trabalho, a gente percebeu que o documentário em si falava sobre o Diógenes. Não era só um documentário sobre pessoas com epilepsia, mas era um documentário sobre o Diógenes, a trajetória de vida que ele tinha, todo o percurso que ele tinha durante a faculdade, o período dele da faculdade, que foi um pouco maior do que... ele teve um tempo que ele precisou parar, trancar a faculdade para fazer tratamento, depois ele voltou para a faculdade. Então acho que o documentário em si, ele teve toda essa alteração e por fim a gente acabou finalizando com sendo o documentário ele mesmo, que é o Diógenes. Entendi. E foi mais fácil ou mais difícil para vocês? Como foi para vocês produzir esse trabalho sobre um membro do grupo? No começo, o trabalho, pelo fato dele estar focado na doença em si, a gente viu que estava um universo mais amplo. Quando a gente cortou e foi para o Diógenes, a gente percebeu que dentro desse período todo que a gente estava realizando o trabalho, a gente estava consultando com médicos deles, especialistas que já tratavam o Diógenes, falava muito sobre ele. Então, acho que isso facilitou no desenvolvimento do trabalho. As pessoas que a gente tentava ter contato, especialistas da área, que a gente não conseguia, ficou fácil pelo fato do Diógenes já ter esse próprio contato. Ele já estava dentro da área, né, da área, e aí ele... Dessa parte, ele abriu oportunidades para a gente entrevistar o médico, entrevistar assistente social. A gente ficou bem mais próximo do próprio Diógenes quanto dos especialistas também. E o intuito de vocês era mostrar a dificuldade da vida dessas pessoas? Sim, era mostrar, apesar de objeto empático, né, como diz, eu queria mostrar a classe, a porcentagem dessa população que também passa por isso, porque apesar de eu ter sido a pessoa de estudo e de tema para abordar, o foco ainda era a doença, né? E é uma doença, quer dizer, uma suposta doença sombria, que o Ministério da Saúde não reconhece como patologia de doença, por isso cortam os direitos, mas trata. Então, como é que ela vai tratar uma doença que não é reconhecida como doença, né? E no mesmo âmbito, em todas as esferas, o poder do Estado, ele não dá auxílio doença. Se você falar nas entrevistas, em contratuais, se você disser antes, eles não contratam. Se você omitir, você é demitido, quando não passa mal a entrevista, você é demitido dentro dos 3 meses contratuais, que não pode ser, né? O poder laico, ele não insere o diagnóstico nas cotas para pararmos de sermos esse
prato de bolo, né, que depois de encher a barriga do capitalismo é descartado. Entendi. Bom, e quais foram as dificuldades de vocês para chegar nos profissionais da saúde que eu vi lá que vocês entrevistaram assistente social, neurologista, psicóloga. Quais foram as dificuldades de vocês de chegar nessas pessoas e quais foram as dificuldades, as maiores dificuldades para mostrar esse mundo, né, da doença? Desculpa. Até mesmo como tinha citado a parte que foi fácil, mas a gente partiu para essa parte dos especialistas que já estavam com ele, porque eles acabaram ficando mais próximos da gente. A gente teve contato com outros médicos e isso acabava dificultando porque tinha que ir em pessoas realmente especializadas na área da doença, que ela é uma parte um pouco restrita, né? São neurologistas especialistas na parte de epilepsia. E a gente descobriu que nem todas as pessoas, nem todos os neurologistas, nem todos os assistentes sociais trabalhavam tão profundo na área da doença em si. E isso acabou dificultando da gente encontrar especialistas. No começo do projeto, a gente queria falar também da parte do mercado de trabalho. Então, a gente precisava de advogados que falassem específico da parte de epilepsia dentro de empresas. E aí a gente encontrou muita dificuldade nessa parte, a gente não conseguia contato de pessoas, tinha pessoas que a gente conseguiu contato, mas eles não queriam falar, então acabou dificultando muito na trajetória. E aí os especialistas que a gente não queria muito conversar com eles, né, porque eles estavam dando ajuda pra gente, mas a gente não queria pedir muita coisa para eles. E aí foi realmente as pessoas que ajudaram a gente, foram as doutoras que já cuidavam do Diógenes, né? Foi. Pode falar. Sim, a maior dificuldades, o que eu imaginei que seriam de falar justamente com os especialistas, né? Mas por já ser paciente, né, foi até uma ponte entre o projeto de produção e a explicação que os próprios especialistas puderam nos dar e esclarecer para a sociedade que era apenas sombra de um assunto que ninguém trata. Bom, e você, Diógenes, você vive, né, esse assunto, você vive essa doença. E para você, Thiago, como foi? Você já sabia dessas dificuldades? Como foi para você mostrar isso? Como foi você entrar no mundo que talvez você não conhecesse? No começo, o que eu conhecia mesmo da doença seria o próprio, anúncios de televisão, propagandas básicas. E o Diógenes é o pouco que falava em sala, né? Ele é uma pessoa um pouco fechada, ele não fala muito sobre a doença com as pessoas. Quando ele me procurou pra gente falar sobre o tema, aí eu fui começar a entrar sobre o tema, pesquisar sobre o tema, e aí eu fui percebendo que era uma coisa um pouco mais ampla do que eu imaginava. E as primeiras vezes que eu comecei a visitar o Hospital São Paulo, eu vi aquela fila de pessoas, sabe, esperando um tratamento, esperando só um atendimento. Eu acho que eu fiquei um pouco sentido com a situação em toda, e vi que era uma coisa que a gente precisava dar atenção, que a gente precisava falar sobre aquilo. E isso também pelo fato do Diógenes em sala de aula. Na faculdade a gente percebe que as pessoas olham diferente, elas tratam diferente. E dentro desse período que a gente passou junto, dava para perceber isso. E eu falei, é alguma coisa que precisa dar atenção, a gente precisa abrir e falar sobre esse tema, porque acaba sendo um tabu. E no começo foi difícil, mas depois que eu fui entendendo sobre o tema, eu percebi que era algo que precisava ser falado mesmo. E para você, como foi todo esse processo? Você descobriu alguma coisa que você não sabia? Como que foi para você apresentar o que você vive para as outras pessoas? Olha, foi muito difícil, né? Por ser o próprio objeto de pesquisa, entendeu? Mas assim, expor a própria vida é algo muito... ninguém quer. E era algo que eu estava até escrevendo e consultando minha doutora para explicar para ela que, por exemplo, como eu estava falando, que quando a gente focou mais na área trabalhista, ele sempre aconselha que a gente não fale, pelo menos para até conseguir a assinatura do contrato, entendeu? Mas aí eu questionei, ela ainda não me respondeu, porque ela deve estar viajando, faz muita palestra, né? É uma doutora de porte, e ela
falou que em qualquer ocasião que a gente omitisse, mas eu perguntei para ela, doutora, se a gente omitir, a gente não estaremos recusando provas contra nós mesmos, né? Porque se você fala e ele coloca um inapto para o serviço, você tem prova, e não vai estar escrito que foi por isso, mas você tem a prova com o relatório de inapto e com o relatório médico, você tem a prova que teve um motivo para ele estar inapto para eles. Agora, se você não falar, quando você for demitido, você já não vai ter papel algum para provar isso, né? E com isso poder lutar mais pelos direitos, que é o que as pessoas precisam, e precisam sair de trás desse tapume, né? Porque elas ficam mesmo acuadas, né? É muito difícil, existem muitos preconceitos e mitologias que as pessoas acabam por criar em mente, né? Exemplo, que a baba fosse infecto-contagiosa é um grande mito, porque se fosse infecto-contagiosa, até atestado médico serviria. E atestado médico não serve para doença que não é infecto-contagiosa, entendeu? Então, se não serve, é porque não é contagioso. Mas se você apresenta, esse atestado não serve, entendeu? Ficam muitos embates. O meu principal propósito foi passar uma espada no meio desses embates, entre o que as pessoas acreditam ou não, e entre o que elas aceitam ou não. E principalmente mostrar qual é o terceiro lado que essa moeda tem. Legal. Bom, vamos então assistir o documentário Diógenes e a gente já volta com mais perguntas.
A epilepsia, ela é uma doença, né, do cérebro, do sistema nervoso central, que ela é caracterizada por uma predisposição do paciente a ter crises epiléticas, né? Então, assim, tem vários tipos de epilepsia, cada uma com suas peculiaridades, mas o que todos eles têm em comum é essa predisposição a ter crises epiléticas que a gente chama de espontâneas. Qualquer área do cérebro pode estar envolvida na crise, né? A gente fala que predominantemente a expressão da crise ela acontece nas áreas corticais, então no córtex, que é a parte mais externa, né, do cérebro, e aí a gente tem diferentes lobos, né? O cérebro é dividido em diferentes lobos, então a gente tem lobo frontal, o temporal, parietal, occipital. E daí a clínica, né, a expressão da crise, o sintoma que o paciente vai ter, vai depender do lobo que for afetado. Então, por exemplo, quando é no lobo frontal, que é o lobo que comanda a motricidade, geralmente tem abalos motores. Então pode ter clonia, né? Você pode ver às vezes o rosto repuxando. Quando é uma crise do lobo occipital, que é responsável pela visão, o paciente pode ter alucinação, né? Então, assim, vai dependendo da região que for afetada, você vai ter diferentes sintomas. Falando de epilepsia de difícil controle, uma vez que nós sabemos que o Brasil tem 4 milhões de pessoas, mais ou menos, com epilepsia. Então, é uma população bastante considerável e por ser um país também de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, a gente sabe que pessoas são mais acometidas, né, por conta dos fatores que causam epilepsia, como saneamento básico, por conta da neurocisticercose, partos mal feitos, pode sofrer um traumatismo craniano com mais facilidade, uma vez que temos muitas mães muito pobres que deixam as crianças em casa, saem para trabalhar. Isso também acontece em outros ciclos de vida. Mas então o Brasil, por ser um país mais pobre, ele tem um número enorme de pessoas que têm esse problema. Sabemos que 70% das pessoas com epilepsia tomam remédio quando bem medicadas e elas ficam bem. Elas tomam remédio e respondem ao tratamento. Sempre de manhã, das 9 às 11h30. Bom dia para vocês, bom dia, Ney. Tchau. Tchau.
tinha 6 meses e eu ainda creio, assim, no que o pediatra, neurologista da época, quando ele falou que foi traumático. Então, muitas crianças têm a epilepsia por traumatismo na hora do parto, né? Então, quando ele teve a primeira, o neurologista queria saber como é que foi o parto dele, porque a dele era traumática. Em geral, essas que são por bactérias, por infecção, ela vem com sintomas de febre, né? Ele nunca teve uma convulsão com febre. As convulsões dele são de ordem neurológica, emocional, porque ele é uma pessoa muito ansiosa, o dia dele é praticamente 20 horas, né? Nunca faz, né, chefe? Só por causa de uma gravação, né? Convulsão, na verdade, é um tipo de crise epilética, né? É o que a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, que é aquela crise que as pessoas da população geral reconhecem mais facilmente como sendo uma crise epilética. Então é aquela crise que a pessoa cai no chão, fica toda dura, se debate, morde a língua, né? Às vezes baba bastante, então isso é uma convulsão. Epilepsia já é a doença, caracterizada pela predisposição a ter crises epiléticas. E tem também o que a gente chama de crise sintomática aguda, que é uma crise que a pessoa tem por conta de alguma circunstância. Ela não tem epilepsia, mas ela tem aquela crise naquele momento por alguma disfunção. Então, por exemplo, um paciente diabético, se ele fica com o nível de açúcar muito baixo no sangue, ele pode ter uma crise sem ter epilepsia. Aí é a crise sintomática aguda. Foi trauma de parto, né? E depois isso revirou a vida por uma trilha de 30 anos. E eu não imaginava, né? Lógico, a gente criança não vai imaginar, é que a gente vai descobrir depois. Inclusive descobrir nos olhos da sociedade, que não nasce com isso, né? Mas depois desencadeia, né? Porque criança não tem preconceito, mas quando cresce, aí eles começam a ter olhos para o mundo e criar em torno desse externo, do mundo, desse universo, um preconceito um contra o outro, e aí gerando toda essa distinção e essa diferença entre si. Olha, eu entendo que tem muito desconhecimento do que seja esse universo da epilepsia e do que os pacientes que têm crises, o que eles vivem. Então eu acho que assim que não tem muito preparo, não. Eu acho que tem um grande desconhecimento, porque a gente recebe essas pessoas, esses pacientes no nosso trabalho, no nosso serviço, muito calejados já de terem experiências fora da nossa instituição, em que eles assim, sofrem muito com preconceito ainda, né? E esse preconceito vem do desconhecimento. Então eu acho que assim, que a gente não tem ainda muito preparo social das instituições para estarem lidando e recebendo essas pessoas que têm crises. Pum, na vida. Por quê? Com o que? Aconteceu um negócio lá chato na escola, legal, hein? De novo. E com quem? Com o especial. Passou? Oi? Quem? Passou o quê? Mal? Não. Eu não, né? Mas eu acho que a menina sim. O pior de serem tidas como incapazes é que elas passam a acreditar que são incapazes, porque ao levantar de uma crise, elas são vistas com olhares estranhos, elas muitas vezes não são acolhidas, na maioria das vezes, elas são abandonadas do outro lado da rua, num canto da calçada, porque elas perdem a consciência, elas nem muitas vezes percebem quem está indo embora ou quem está próximo.
Mas ao acordar de uma crise, elas se deparam com muita frieza, muita estranheza. E isto vai mostrando a elas que elas são estranhas. Isto ensina essas pessoas a não lutarem pelos seus direitos, mesmo que elas tenham talentos. E elas vão aprendendo a se esconder. Aí ele quer disfarçar a risada e começa a limpar o retrovisor pra Tá privado ou perceber que foi pego. Porque essa passada veio um foco. A senhora achou, eu fui pegar o carrinho, tirei o carrinho da filha que tava atrapalhando, quando passou, deixou o carrinho. E lá é pequenininho, no dia do me chutando, como você diz. Me chutando. Quando a gente avalia um paciente que ele já tem o diagnóstico de uma epilepsia refratária ao tratamento medicamentoso, então ele já usou as medicações para o tipo de epilepsia dele, não teve controle completo das crises, continua tendo impacto na qualidade de vida, aí a gente começa a fazer os exames para ver se ele vai ter indicação de cirurgia. Então o que a gente faz? A gente faz uma ressonância magnética do crânio para ver se o paciente tem alguma lesão na região correspondente aos sintomas que ele tem durante a crise. Então, por exemplo, se o paciente tem uma crise motora, que ele fica batendo o braço, tudo, a gente vai procurar uma lesão no lobo frontal. E aí, se a gente acha uma lesão correspondente e vê que a ressecção daquela lesão, né, não vai ter impacto funcional, então assim, o paciente vai fazer a cirurgia, mas ele vai poder continuar movimentando o braço, ele não vai ficar paraplégico, não vai ter nenhum impacto maior, aí a gente a gente vai ver então o vídeo eletroencefalograma para documentar no vídeo a crise do paciente e a gente vê se o que o paciente conta pra gente corresponde ao que a gente vai ver no vídeo, porque muitas vezes é difícil descrever uma crise, né? Então, assim, os acompanhantes, várias vezes, eles ficam apavorados mesmo de ver o paciente tendo crise e tudo, não consegue prestar muita atenção no que acontece no momento da crise. Então, a gente sempre faz o vídeo EG para documentar em vídeo a crise e fazer o eletroencefalograma, que é feito durante o vídeo também, para mostrar no traçado do exame a região responsável pelo início da crise. Então, tudo tem que coincidir, a gente tem que ver no eletroencefalograma a região do início da crise, comparar com o sintoma que o paciente teve durante a crise para ver se corresponde àquela região e ver se o local da lesão na ressonância também é o correspondente, se é tudo na mesma região. E se não vai ter impacto, então a gente faz um balanço entre cirurgia, né, qual que vai ser o resultado da cirurgia e o que vai acontecer com o paciente se ele não fizer a cirurgia. Então, qual a probabilidade de controle de crise, o que ele pode ter de complicação, e daí a gente explica isso tudo para o paciente e ele que decide, no final, se quer fazer a cirurgia ou não. O paciente Diógenes, né, ele foi então bem acompanhado pela equipe multidisciplinar nesse período da investigação pré-operatória. E do ponto de vista do impacto, que é assim, uma das coisas principais assim, que a gente se preocupa quando uma pessoa vai fazer essa cirurgia é o impacto no raciocínio, né? Além da questão emocional, afetiva, de personalidade, a gente pensa também nessa questão do raciocínio, investigando principalmente as funções de memória, visto que a área que vai ser retirada na cirurgia é uma área que também é uma área que processa a memória, né, a função de memória. Então isso foi muito bem investigado e a gente pôde ver que assim o Diógenes especificamente, né, é uma pessoa que tem um nível intelectual muito bom, que tem as funções cognitivas bastante preservadas e que tinha um impacto, na verdade, maior nas questões de autoimagem, nas questões mais afetivas, visto que ter crise na frente de outras pessoas e
a todo momento poder ser interrompido nas suas funções, é uma condição que constrange muito a pessoa. E o Diógenes tem uma condição intelectual e de raciocínio boa o suficiente para entender o impacto disso. Então, essas pessoas às vezes acabam até sofrendo mais, porque ela tem toda a clareza da inteligência para poder dar esse suporte e ficar constrangido diante de uma situação que impede ela de seguir adiante do ponto de vista educacional e do ponto de vista profissional. Então, toda a nossa preocupação, na verdade, foi em dar esse suporte para o Diógenes no período pós-operatório, para que ele pudesse, uma vez que vivendo sem as crises, ele pudesse, então, deslanchar do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista profissional, porque a gente sabia que ele tinha condições para isso. Hoje o remédio foi uma coisa ótima, assim, porque o remédio dele diminuiu bastante mesmo. As crises, ele tem por ordem emocional e é como, eu vi aí de uma tia dele aí falando que o cérebro dele ainda não tinha, assim, registrado, né, tomado conhecimento que estava operado, né, não tinha. E ele teve ainda crises muito fortes, porque ele caiu, bateu a cabeça. E eu não sei se essas outras crises que ele tem tido, porque ele estava recém-operado e teve um tombo e bateu a cabeça, né? Ele estava com muitas horas estudando, né? Estava com 10 horas já no computador e chegou a hora que o cérebro não aguentou e deu um piripaque nele. Aí ele teve convulsão muito feia, muito mesmo. Demorou muito para voltar para o seu estado normal. Praticamente naquele dia ele teve que ser socorrido no pronto-socorro, estabilizar, aí a sensação é de perca. Eu diria que eles saíssem da sombra e reivindicassem o que eles têm por direito, porque deveres eles cumprem. Então, você reivindicar o direito depois que cumpre o dever não é conspiração, não é motim, não é fazer de qualquer tipo de rebelião, independente da esfera que exista e que seja interpretada, mas que eles sejam vistos como cidadãos e não vistos hostilmente como são vistos hoje, jogados às margens da sociedade. Bom, então a gente assistiu aí Diógenes, o documentário dos meninos, e eu queria saber de vocês como foi o processo de gravação, para ir nos hospitais, autorização, essas coisas, todo o processo assim, até carregar equipamento, tudo, como que foi para vocês? No começo do trabalho, a gente iniciou o trabalho com 3 pessoas, né? Era eu, Diógenes, mais uma pessoa, E aí já era um pouco difícil por ser 3 pessoas no trabalho. E aí uma das pessoas acabou saindo do trabalho e acabou ficando eu e o Diógenes. Então era tipo eu e o Diógenes com os equipamentos para cima e para baixo. Grande parte da gravação, no começo a gente realizou alguns processos, deu errado, e a gente teve que ir, voltar, fizemos bastantes gravações. A gente visitou muito a casa do Diógenes, e lá em Embu das Artes, então a gente pegava os equipamentos da faculdade, ia para Embu das Artes, então chegava lá, depois o material não tinha ficado bom, volta de novo. Então acabou levando bastante tempo. Eu acho que o que ajudou bastante foi o nosso cronograma, que conforme já estava tudo alinhado dentro do prazo que a gente precisava gravar, o que a gente precisava gravar, e o próprio roteiro, né, que a gente montou um roteiro de pré-produção, então a gente já sabia qual cena que entraria. Essa parte acabou mudando muitas vezes, que foi o final, a parte do roteiro final do Diógenes, que foi alinhado qual cena que entra primeiro, qual cena entra depois.
Mas para chegar nessa parte, eu acho que a gente coletou muito material. Tinha material de testes, tinha material que foi finalizado, tinha material que a gente falava, isso tem que entrar, isso tem que sair. E os hospitais também. A gente, grande parte dos hospitais não tinha autorização. Tem cenas no documentário que a gente não tinha autorização, a gente pega uma cenazinha ali, não sei o quê. E muitas cenas, na verdade, não podia. Mas a gente teve que pegar a autorização do hospital para gravar dentro do hospital, teve que pegar a autorização das pessoas, né, das especialistas. Tanto que teve uma delas que a gente não tinha autorização, uma das autorizações, depois que a gente enviou para ela mandou pra gente. E também as especialistas foram bem, elas deram bastante atenção pra gente. Teve cenas que a gente gravou, deu problema no áudio, a gente teve que voltar lá, regravar de novo. Então teve muito material que não foi e a gente acabou utilizando para teste. Foram muitos materiais para teste, o finalizado também sobrou bastante. Bom, e eu vi que sua mãe aparece bastante, é também uma protagonista lá, né? Como foi para ela e para vocês, assim, filmar a casa e ter que ir lá, entrar na vida de vocês, né? Foi complexo, né? Mas eu expliquei para ela que dentro desse conjunto seria de extrema utilidade pública, né? Porque a minha figura ia representar milhões de Diógenes que passam por isso, né? Poderia ser até um pouco satírico, né? Mas eu me senti realizado e também foi conciliando assim entre família, entendeu? Todos os mundos em que eu vivi, entendeu? Casa, igreja, escola, hospital, entendeu? Todas essas esferas que englobaram o meu ambiente, né? E que representa, é uma figura, é uma metáfora do ambiente de muitas pessoas que também lutam por mínimo para se subsistir, que é sobreviver, e acabam passando por essas barreiras, mas conseguimos transpô-las. É verdade. Bom, e por que vocês optaram pela encenação e não o registro documental? Tem algumas partes lá, né, que estão na sala de aula, que é mais ensaiado, um pouquinho mais, alguns takes que vocês pegam até de você mesmo, que você vê que foi meio combinado. Por que vocês optaram por ser assim? O documentário, depois de todas as alterações que teve, a final, que seria Diógenes, a gente percebeu que a gente queria mostrar o personagem dentro do dia dele, mas de uma forma que ficasse sutil, assim, de uma forma mais sensível, né? Que desse emoção para quem estivesse assistindo. E tinha toda uma história do Diógenes em sala de aula, na trajetória dele, tipo, o percurso dele. Eu digo pelo fato, eu como vendo a cena, que era o Diógenes mesmo, a trajetória dele era, tipo, ele chegava primeiro que todo mundo na faculdade, se tinha um feriado prolongado, ele era o único que estava na sala de aula com o professor no feriado prolongado, ele nunca faltou na sala. Isso era, tipo, além dos 4 anos, né, do período que ele já tinha feito antes, e ele sempre teve esse jeito dele. Eu achava a forma que ele andava pela faculdade, o que eu tentei passar no vídeo era a forma que eu enxergava o Diógenes. Ele chegando cedo na faculdade, ele ia para o laboratório, depois ele subia para a sala de aula, sempre ele e o professor, muitas vezes sozinho. Depois tinha os dias que ele tinha exame, ele saía da faculdade, ia até o hospital, que é próximo da faculdade. Então, tudo isso gerava em um trajeto. A gente acreditava que mostrar o Diógenes de uma forma que fosse uma encenação, ele traria um pouco de sensibilidade para o vídeo. Entendi. E para você, como que foi isso? Quanto ao esse fato poético dessa narrativa, né, de sensibilizar, foi mais trazer em reflexão não só as autoridades, porque nós como cidadãos não podemos criar leis, mas nós podemos sugerir linhas de leis que sejam inclusas nesses parágrafos. Então foi para que as autoridades vissem, né, que existe uma parcela de uma população que passa por isso e precisa ser assistida. Então, esse lado poético da sensibilidade na narrativa foi mais parar um pouco para a pessoa sentar e refletir que existe dentro de um uniforme, de uma roupa, um ser humano. E isso, às vezes, a gente não para refletir. E como foi o resultado final para vocês? Foi o esperado? O que
o impacto que vocês queriam causar foi causado? Como que foram as expectativas e se superou ou não para vocês? Deu um trabalho, né? Deu uma dor de cabeça, mas no final valeu muito a pena. Acho que a gente aprendeu muito junto dentro dessa trajetória, não só como em questão do acadêmico em si, das pesquisas que a gente fez, mas também como pessoa. Tipo, a gente estava junto muito tempo, trabalhando muito junto. Então, acho que o resultado final, ver o resultado final, eu fiquei sensível com o final, fiquei tipo, emocionado com o final. Gostei muito do trabalho em si, tanto da trajetória, mas o trabalho realizado deu tipo, um orgulho no final de olhar e falar, nossa, a gente conseguiu. Porque no começo do trabalho, poucos foram os professores que falaram, não dá pra fazer o trabalho sozinho, tipo, só 2, sabe? Mas aí era algo que a gente queria falar. Então, acho que no final de tudo a gente conseguiu mostrar que a gente entregou dentro do prazo tudo que os professores queriam e que a gente conseguiu finalizar aquela pesquisa. Né? E você, Diógenes, causou o impacto que você queria? Foi o que você queria passar para as pessoas? Pelo menos a mensagem foi a que eu queria passar, entendeu? A problemática agora pode estar no alcance, entendeu? Porque geralmente a gente não senta só para ouvir as paredes, embora tenham ouvidos, né? Mas que tenha esse alcance de atingir o público em que a gente quis atingir, né? Que são as pessoas de baixa renda e são mais acometidas por eles e, inclusive, as autoridades que não têm olhos para as margens da sociedade. E a banca, como foi? Foi sufocante. Acho que foi uma das partes mais tensas, né? Porque a gente chegou lá, tipo, eu cheguei meio que pensando de, tipo, não sei se tá bom. E, na verdade, não foi. A gente conseguiu entregar, conseguimos tirar uma nota boa, graças a Deus. Deu tudo certo. Deu um pouco de nervosismo, mas pelo fato de que era eu e Diógenes, né, Diógenes? Então a gente ficava correndo. Era só os dois para segurar. Só os dois para segurar. Né? E aí... E tem toda uma parte também do Diógenes, da doença em si, como aluno, que era... as provas continuavam, as matérias continuavam, a gente tinha que entregar esses resultados e também fazer o trabalho. E o Diógenes, no caso do Diógenes, ele não consegue, consegue, mas a pressão acaba dificultando, né? Não a pressão que ele tinha da sociedade em si cobrando ele, então ele começava a se cobrar mais. E devido a isso, acabava meio que a gente tendo que, tipo, acabava surgindo as convulsões, a gente tinha que falar, o Diógenes tem que ficar calmo, vai dar tudo certo. Então, acho que, apesar de tudo, com a doença, tendo as convulsões, tudo, a gente conseguiu mostrar e falava, tá vendo, Diógenes, tá dando certo. A gente entregou o negócio, Diógenes, tá dando certo, não precisa. E ele foi ficando mais calmo durante esse processo. Mas acho que no começo a gente... achou que não ia dar certo, no final, quando chegou lá na banca, a gente falou, nossa, tá aqui, finalizado. Saímos de lá bem felizes. Bom, obrigada por vocês terem vindo, tá? Por terem disponibilizado o tempo de vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, e até o próximo Diário de Produção.